Salve Maria e São José! Mais um dia, 14º dia. Precisando aprender sobre maus hábitos. Esse é um interesse de muitos, porque às vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo coisa errada. Ei, Aninha! Salve Maria! Às vezes a gente nem está sabendo que a gente está praticando um vício. Só que como todo mundo faz, e aquilo dali já foi impregnado na nossa alma desde a nossa infância, nós acabamos fazendo sem ao menos perceber que aquilo ali nos deprime, nos deixa triste. Salve Maria, Vilminha! Então vamos lá, sem demora, aprender um pouco mais sobre aquilo que nos faz afastar de Cristo, do nosso projeto de santidade. Peçamos a Deus hoje que sejamos santos, porque a cada dia Deus nos dá a graça suficiente para que a gente se santifique. Às vezes a gente aqui não aproveita. Então bora fazer o que tem que ser feito? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Os pecados deixaram em nossa alma e em nossa vida terríveis consequências, enfermidades na inteligência, impando-nos de orgulho ridículo e tão difícil, todavia, de eliminar. Enfermidades na vontade, mau fermento que corrompe e debilita as nossas tentativas para o exercício das virtudes verdadeiras. É preciso renunciar-nos a nós mesmos e revertirmos-nos de Maria, a humilde escrava do Senhor, cheia de todas as graças e dons altíssimos de Deus. 1. Qual convalescente de grave doença, debilitado e sem forças, vejo diante de mim a querida figura de Maria, estimulando-me gentilmente a aceitar a cura que ela me oferece. 2. Maria, enfermeira celeste, de minha alma, ajudai-me a me libertar dos maus hábitos, triste relíquia dos pecados que nodoam minha vida. Primeiro ponto, orgulho da inteligência. O pecado original deixou em nossa inteligência uma vulneração de efeitos lastimáveis. Temos dificuldade de entender as coisas de Deus, saber a verdadeira destinação de nossa vida, aceitar a submissão, a docilidade, a obediência a Deus e aos seus representantes na terra. Quantas vezes a gente criticou os padres? Pai, a gente não critica. Pai, a gente obedece. Por quê? Porque a gente fica chateado quando não faz a nossa vontade. Afinal de contas, né? Eu sou uma paroquiana tão bacana, sou um paroquiano tão ativo. E eu pedi e ele não fez. Não. Isso é para a gente realmente trabalhar na gente a obediência. Trabalhar na gente aquilo que de fato nos leva a compreender a vontade de Deus, sem que a gente compreenda a vontade dele alinhada à nossa. Se a gente recebe um não, mesmo que a gente saiba que aquele não está certo, nosso papel como paroquiano, como filhos da igreja, não é discordar da igreja, é esperar. Lembra de São João da Cruz, que ficou 9 meses sendo espancado pelos próprios confrades? Se vocês não conhecem essa história, vale a pena pesquisar. Ele percebeu que aquilo era uma mortificação passiva, ele não tinha poder sobre aquilo ali. E ele aceitou. Bom dia, Emílio! E aí o que acontece? Na verdade, esse mover de Deus nos garante que a gente não esteja alinhado a nós, mas sim a Deus. Por quê? Porque Deus age. E se aquilo ali tem que vir para você, ou tem que ser uma decisão assertiva e não negativa do Pai, Deus há de agir. Cabe a nós sermos obedientes. Entendeu? Fica a dica. E aí ele fala aqui assim, temos dificuldade de entender as coisas de Deus, saber a verdadeira destinação de nossa vida, aceitar a submissão, a docilidade e a obediência a Deus e a seus representantes na terra.
e nos inclinamos antes para as coisas sensíveis, nossa mente como que se entorpece, não sabe ver as criaturas. Desculpa, vou ler de novo. Eita, nós. E nos inclinamos antes para as coisas sensíveis, nossa mente como que se entorpece, não sabe ver nas criaturas o Criador, inclina-se a considerar as coisas criadas como finalidade única. Mas, sobretudo, é para nós mesmos que nos orientamos, esquecidos de Deus e de seus direitos, deleitando-nos num amor excessivo e ilegítimo de nós mesmos, da tutela feroz de nossos pretensos direitos. Tutela feroz de nossos pretensos direitos. E somos soberbos, orgulhosos, cheios de presunção. Não ouvimos nossos irmãos e desprezamos sua colaboração e sua intervenção em nossa vida. E nos parece que a apoucada ciência que adquirimos nos dá direito de afirmar nossas opiniões, impô-las a todos, criticando o próprio plano providencial do governo do mundo. A cegueira, que cegueira tremenda! Quão pouco nos conhecemos de veras. Humilhemo-nos perante Deus. Sem humildade, nossa inteligência não alcançará nunca seu verdadeiro caminho, seu alimento único, sua glória e recompensa. Deus, a verdade suprema. Segundo ponto, a debilidade da vontade. Ainda mais vulnerada que nossa inteligência, nossa vontade se encontra debilitada em extremo para o exercício das virtudes. Máxime porque, aos pendores que em nós deixou o pecado original, acrescentamos inclinações viciosas, fruto dos nossos próprios pecados. E se a falta primeira veio reacender em nossos sentidos a concupiscência, que nos inclina para o mal, contra os ditames da razão e da fé, nossos pecados como que trouxeram mais alimento ainda para esse fogo de inferno sempre aceso em nossos sentidos. Prepara. Hoje é dia de levar chicotada. Por isso que a gente começou mais tarde. Bora lá. Como é fraca e embele nossa força de resistência. Uma triste experiência nos ensina quanto mais facilmente cede nossa vontade à desordem de nossas concupiscências do que os convites para a elevação difícil das virtudes cristãs. Como havemos de confiar em nós? Assegurar-nos da perseverança. Se assegurarmos, a gente precisa se apegar à perseverança. Assegurar-nos da perseverança se ousamos contar com a instabilidade fragilíssima de nossa vontade, que a menor tentação pode atirar no abismo. Não nos iludamos. Reconhecer com humildade ante Deus a miséria de nossas quedas, sem atribuí-las às circunstâncias exteriores, a tentações irresistíveis, mas confessando-nos pecadores, em extremo perigo de condenar-nos, de nosso Senhor Jesus Cristo, se nosso Senhor Jesus Cristo não nos acudir com misericórdia e salvação. Vou ler de novo. Não nos iludamos. Reconhecer com humildade ante Deus a miséria de nossas quedas, sem atribuí-las às circunstâncias exteriores, a tentações irresistíveis, mas confessando-nos pecadores, em extremo perigo de condenar-nos, se nosso Senhor Jesus Cristo não nos acudir com misericordiosa salvação. Senhor, salva-nos, pois perecemos. Mateus 8, 25. Família reunida, né? Top! Mas é difícil, né? O dia de hoje é um dia que faz a gente repensar muito, porque faz parte da nossa miséria, faz parte da nossa experiência como desde criança, nosso meio, faz parte de tudo. E nós não estamos aqui para dizer, tá bom, então é fácil, né? Não. Você vai renovar sua consagração por 30 anos e ainda assim é importante relembrar. Os alertas que São Luís Maria Grimond de Montfort deixa para nós. Por que é importante a gente relembrar isso?
Porque quanto mais nós estamos sabendo de algo, quanto mais nós estamos nos aprofundando em autoconhecimento, mais nós estamos retirando de nós espinhos que estavam ali inflamando a nossa alma e que nós não tínhamos tirado. Às vezes são espinhos maiores, às vezes são farpas, né? Só que todos estes incomodam. Na verdade, toda essa situação aqui que nós estamos estudando, ela nada mais nos faz aliviar a nossa própria dor, que habita dentro de nós e que é estartada ante qualquer momento que nos desagrada. E aquilo dali fica latente, né? Machucando. Deus nos pede justamente para a gente olhar para nós com um olhar de humildade, entendendo a nossa miséria, aceitando que somos miseráveis, aceitando que somos, vamos dizer assim, caímos, né? Mesmo quando não queremos, mas principalmente querendo encontrar a causa. Qual é a causa desse vício? Por que eu estou tão necessitada de olhar para mim e retirar esse tipo de comportamento da minha vida? Lá atrás, o que aconteceu? O que é que eu fico alimentando dentro de mim que eu posso parar, simplesmente retirar do meu hábito e começar a focar em outras coisas que me levam a elevar a minha mente, elevar o meu olhar para Deus? É isso. Não se trata de uma coisa assim impossível, mas sim de algo construído, diário, sabe? Por isso é tão bom renovar, por isso que a gente tem que agradecer a São Luís Maria Guimond de Montfort por ter nos dado essa missão de renovar todo ano. Eu, um pouquinho mais do que uma vez por ano. Mas por quê? Porque eu preciso mais. A minha necessidade é maior. Entende? É só por isso. E quanto mais, parece que eu nunca tinha visto essa leitura. É interessante, né? Terceiro ponto. Recurso a Maria. No paraíso, Eva, nossa primeira e infeliz mãe, como que anuncia a desgraça de nossa inteligência e de nossa vontade. Porque ela não soube reconhecer a tentação do inimigo, o afastamento de Deus, a ruína que ia induzir sobre todos os seus próprios filhos. E quis sua elevação mentirosa até o trono da divindade. Ouvindo a serpente falar, sereis como deuses. Maria, porém, nossa mãe verdadeira, porque nos engendra para a vida preciosa da graça e do céu, é nosso remédio e modelo alcandorado, isenta por inefável privilégio da mancha original, plena de graça desde sua conceição imaculada, sua inteligência voa para Deus e se perde na contemplação do infinito. Ela não se detém na consideração de si mesma, senão para se humilhar diante de Deus e reconhecer-se sua escrava. Olhou para a baixeza de sua serva. Lucas 1:48. Compreendido seu dever de elevar-se ao Criador, mediante as criaturas, e de tal sorte subiu nessa contemplação que mereceu atingir a mesma divindade, e foi feita mãe de Deus e mãe nossa, e trouxe sobre todos os seus filhos a reparação da ruína, mercê de seu primogênito, e nos promete, com verdade, com humildade, com doce sentimento de afeto maternal, que poderemos deveras ser como Deus, pela graça divina de seu Filho Jesus. Que lindo! Uma busca ser como Deus, a outra busca entregar, né, seu Filho para que sejamos deuses. Que lindo! Busquemos Maria para remédio de nosso orgulho. Ela é a escrava humilde que, entretanto, todas as gerações hão de bendizer em louvores eternos. Busquemos Maria como medicina de nossa fraqueza. Ela é a mulher forte que pisa na cabeça da serpente infernal. Humildes escravos de amor a Maria, teremos nós também a glória de vencer o demônio e subir até Deus. Que lindo! Coloque: Mãe bendita e querida, dou-vos graças pela iluminação que me obtendes de Jesus, a fim de que me vá conhecendo sempre mais, para me desprezar e desconfiar de mim mesmo. Quanto orgulho e soberba em minha vida, quanta fraqueza da minha vontade.
ainda mesmo quando procuro ocultar-me aos olhos dos outros e parecer mentirosamente aquilo que não sou. Fecha a porta para mim, fazendo favor. Pois que me preparo para me dar de todo a vós, minha mãe, e continuai o vosso trabalho de mostrar a meus olhos envergonhados todas as misérias de meu orgulho e de minhas inconfessáveis fraquezas. Se as relíquias do pecado original turbaram tanto minha mente e assim debilitaram minha vontade, dai-me, Virgem Puríssima, a vossa Imaculada Conceição, tão oposta ao pecado original, para sanar minha inteligência e alentar minhas resoluções de humildade, de perseverança no bem, confiando unicamente na graça onipotente de Jesus Cristo e no carinho abençoado de vosso amparo tutelar. Maria, há de me mostrar. Espera só um minutinho, agora não dá para eu falar. Vai lá no papai, por favor. Márcio, desculpa, gente. Maria há de mostrar-me o caminho da sabedoria e conduzir-me nas sendas da justiça. Provérbios 4:11. Gente, eu preciso que vocês parem, por favor, senão não vou conseguir concluir aqui. Por isso que eu faço de madrugada, vocês entenderam, né? Mateus 16, 5-12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O fermento dos fariseus. Ora, seus discípulos, tendo passado à outra margem do lago, tinham se esquecido de levar pão. Jesus lhe disse: Vede e guardai-vos dos fariseus e dos saduceus. Mas eles discorriam entre si, dizendo: É que não trouxemos pão. Sabendo, Jesus lhe disse: Homens de pouca fé, por que estáis considerando convosco por não teres pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e quantos foram os cestos que recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantas alcofas recolhestes? Por que não compreendeis que não foi a respeito do pão que eu vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não havia dito se guardassem do fermento dos pães, senão da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Olha que lindo! Não se trata de nós estarmos buscando aqui o alimento do corpo, mas o da alma. Por quê? Porque muitas das vezes nós iremos conduzir as nossas vidas para uma relação com as coisas do mundo. Desculpa, gente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas das vezes nós vamos querer olhar as coisas de Deus com um olhar humano. E aí nós vamos colocar tudo a perder. Nós precisamos perceber que Deus nos quer olhando para o alto, de pé, fixo o olhar no seu filho, na sua mãe, naquele que foi seu pai nutrício. E como eles eram simples, humildes, silenciosos, viviam vida interior. Por quê? Porque nós precisamos não mostrar o nosso exterior. O nosso exterior, ele é muitas das vezes fácil de ser enfeitado, mas a nossa alma precisa estar limpa para que ela possa chegar primeiro e fazer brilhar aonde quer que nós estejamos. Só que como que a gente consegue essa luz? Com Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Com a oração. A gente só consegue viver piamente aquilo que está sendo pedido quando o nosso olhar não está em nós. Então, quando ele fala lá, gente, guardai-vos dos fermentos dos fariseus, mas eles discordaram, tipo, mas a gente nem tem farinha, a gente não tem trigo. Como é que eu vou usar fermento aqui? Ele falou, não é possível, vocês não entenderam. Não é possível que vocês não entenderam. A nossa relação aqui, ela está ainda sendo distante porque vocês estão focados em outra coisa. Eu não estou falando para vocês focarem
nas coisas do mundo, mas sim nas coisas do alto. Os fariseus naquela época estavam querendo viver somente da aparência. Eles não queriam viver uma vida interior, aquilo que Jesus estava propondo. Por quê? Porque aquilo ia precisar tirar da vida deles aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a imagem de bons, que era a imagem, mas dentro deles só tinha raiva, rancor, ódio, maldade, maledicência. Vamos lá, na imitação de Cristo. Desconfiar de nós mesmos. Não devemos confiar demasiado em nós mesmos, porque muitas vezes nos falta a graça e a discrição. Pouca luz há em nós, e essa depressa a perdemos por nosso descuido. Muitas vezes não conhecemos quão cegos estamos. Muitas vezes também obramos mal, e ainda pior, nos desculpamos. Às vezes move-nos a paixão, e cuidamos que é zelo. Às vezes move-nos a paixão e cuidamos que é zelo. Achamos que isso é zelo, não é? Repreendemos nos outros as faltas pequenas e desculpamos as nossas, posto que mais graves. Muito depressa sentimos e agravamos o que sofremos aos outros, mas não advertimos quando os outros nos sofrem a nós. O que bem é retamente examinar nas suas obras, não terá que julgar severamente as alheias. O que bem e retamente examinar suas obras, não terá que julgar severamente as alheias. O homem de vida interior antepõe o cuidado de si mesmo a todos os outros cuidados e com diligência atende a si. Com facilidade se abstém de falar dos outros. Nunca serás homem de vida interior e devoto, se não calares dos outros e tiveres especial cuidado de ti. Se de todo te ocupares com Deus e contigo, pouco caso fará dos que perceberes fora de ti. Você vai deixar eu trabalhar aqui, por favor? Senão não estou conseguindo prestar atenção. Tá, mãe. Tá, depois eu coloco para você. Agora vai limpar esse nariz. Vai lá. Daqui a pouquinho. Agora não. Se de todo te ocupares com Deus e contigo, pouco caso fará do que perceberes fora de ti. Se você estiver preocupado com a sua vida interior, é linda, né? Vamos ir. Então a gente precisa observar primeiro as coisas em Deus e em nós. Quando a gente faz isso, a gente perde tempo para poder falar das coisas de fora, dos outros. Dá bom dia aqui, ô bonitinho. Bom dia. Onde estás quando não estás contigo? De que te aproveitou lembrar-te de tudo, se de ti esquecertes? Onde estarás? Se queres ter paz e união verdadeira, com Deus, deves desprezar tudo mais para cuidares só de ti. Muito aproveitarás se te despedires de todo cuidado terreno. Muito afrouxarás se alguma coisa temporal tiveres em muito. Não te pareça coisa alguma alta, nem grande, nem aceita, nem agradável, senão Deus só, o que for de Deus. Tem por vã qualquer consolação que te vier da criatura. A alma que deveras ama a Deus despreza tudo o que não é de Deus. A alma que deveras ama a Deus despreza tudo o que não é de Deus. Silêncio, Cléo. Agora não. Vocês entenderam por que a gente começa a mudar nossa forma de viver? Porque a gente começa a viver uma realidade que fica negociando. Isso aqui é de Deus e quando eu não estou nas coisas de Deus, eu vou para o mundo e vivo as coisas do mundo. Aí eu fico nessa, dualidade. Só que isso não nos traz paz. E quem ama a Deus precisa se desvincular das coisas do mundo. Ah, mas Carol, isso daqui eu não entendo dessa forma. Tudo bem. Nossa Senhora te fará entender. Ela é desse nível. Ela vai colocando para você que aquilo ali está errado.
E você vai saber que tá e você vai começar a não conseguir fazer. É porque ela sabe da nossa miséria. Ela sabe que se depender só da gente, a gente não toma frente. Ela começa a puxar a orelha e aquilo ali começa a te incomodar. E aí quando você vê, não era nem porque você não queria mais fazer, mas ela começou a colocar no seu coração que aquilo estava te afastando de Deus. E aí você naturalmente começa a obedecê-la. É lindo isso. Leitura de Montfort do Tratado da Verdadeira Devoção, do 173 a 176. Maria, penhor de nossa perseverança. Aí ele vai explicar a devoção. Essa devoção à Santíssima Virgem é meio admirável de perseverar na virtude e ser sempre fiel. Tá vendo o que eu falei? Porquanto, de onde vem que a conversão de maior parte dos pecadores não é duradouro? De onde vem que com tanta facilidade se torna a cair no pecado? De onde vem que a maior parte dos justos, em lugar de adiantar-se de virtude em virtude e de adquirir novas graças, perdem muitas vezes até o pouco de virtudes e graças que possuíam? Esta desgraça vem de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e inconstante, confia em si mesmo, conta com suas próprias forças e se julga capaz de guardar os tesouros de suas graças, de suas virtudes e de seus merecimentos. Ela está te oferecendo ajuda e você precisa. Aceita. Aceita. Pode ir fazendo, Gigi. Esta desgraça de perder até aquilo que a gente tinha, vem de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e inconstante, confia em si mesmo. Não aceita a ajuda, né? Da Virgem Maria. Conta com suas próprias forças, tão pequenininhas, e se julga capaz de guardar o tesouro das suas graças, de suas virtudes e de seus merecimentos. Ora, por essa devoção confiamos à Santíssima Virgem tão fiel, tudo o que possuímos, tornamo-la por depositária universal de todos os nossos bens, da natureza e da graça. Mas, Carol, como é que é isso? Eu vou dar todas as minhas virtudes para a Virgem Maria? Ela que vai ser a tesoureira de todos os meus bens espirituais e materiais? Sim. Sim. E está tudo certo. É em sua fidelidade que confiamos. É em seu poder que nos estreitamos. É com sua caridade e misericórdia que contamos, para que ela conserve e aumente nossas virtudes e nossos merecimentos. Apesar do demônio, do mundo e da carne, que se esforçam de todos os modos para nos arrebatar. Dizemos-lhes, como um bom filho à sua mãe e como um fiel servo à sua senhora: guarda o meu depósito, minha mãe. Guarda o meu depósito, minha mãe e senhora. Reconheço que por vossa intercessão tenho até agora recebido de Deus mais graças do que tenho merecido. E minha triste experiência ensina-me que guardo este tesouro em um vaso muito frágil. Sendo demasiadamente fraco e miserável para conservá-lo em mim mesmo, concedei-me esta graça. Recebei em depósito tudo o que possuo e conservai-me por vossa fidelidade e por vosso poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. E se me protegerdes, estarei coberto de meus inimigos. É o que nos diz São Bernardo em termos formais para inspirar-nos nessa prática. Lembrando que São Bernardo, São Bernardino, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Paulo II e outros tantos, Papa João Paulo II, todos eles fizeram a consagração pelo método de São Luís, tá? É o que nos diz São Bernardo em termos formais para inspirar-nos nessa prática. Quando Maria nos sustenta, não cais. Quando nos protege, nada temeis. Quando nos conduz, não vos fatigais.
Quando vos é propícia, chegais ao ponto da salvação. São Boaventura parece ainda dizer o mesmo. A Santíssima Virgem não só está contida na plenitude dos santos, mas ainda contém e guarda os santos em sua plenitude, para que esta não diminua. Impede que se dissipem suas virtudes, que pereçam seus merecimentos, que se percam suas graças, que os prejudique o demônio. Impede finalmente que nosso Senhor Jesus Cristo os castigue quando pecam. Sabe aquela mãe, né? Que fala, não, bem, pá. É assim. Maria Santíssima é a Virgem fiel, que por sua fidelidade a Deus repara as perdas causadas pela infidelidade da infiel Eva e que alcança a fidelidade de Deus e a perseverança àqueles e àquelas que ela se prendem. É por isto que um santo a compara a uma âncora firme que os retém e impede de naufragar no mar agitado deste mundo, onde perecem tantas pessoas por se não terem prendido a Santíssima Virgem. Ligamo-nos à vossa esperança. Ligamo-nos à vossa esperança como uma âncora firme. É a ela que os santos mais se agarraram e prenderam uns outros, a fim de perseverar na virtude. Bem-aventurados, pois, e 1000 vezes bem-aventurados, os cristãos que agora se agarram a ela fiel e inteiramente, como uma âncora firme e segura. Os esforços da tempestade deste mundo... Giovana, por favor. Bem-aventurados, pois, 1000 vezes bem-aventurados, os cristãos que agora se agarraram a ela, fiel e inteiramente, como uma âncora firme e segura. Os esforços da tempestade deste mundo não os poderão submergir, nem fazer que percam seus celestes tesouros. Bem-aventurados aqueles e aquelas que nela entram como na arca de Noé. As águas do dilúvio dos pecados que afogam tanta gente não lhe farão mal algum. Porque aqueles que estão em mim não hão de pecar, diz ela com a sabedoria. Bem-aventurados filhos fiéis da infeliz Eva, que se agarram a Maria, a Virgem que permanece sempre fiel e que nunca se contradiz, e que ama sempre aqueles que a amam, não só com um amor afetivo, mas com um amor efetivo e eficaz, impedindo-os, por sua grande abundância de graças, de retroceder na virtude e de cair no meio do caminho, perdendo a graça de seu Filho. Esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo o que lhe damos em depósito e, uma vez que o recebeu a título de depositária, está obrigada por justiça, em virtude do contrato do depósito, que é o ato de consagração, esse ato de consagração que nós faremos. Se você não fizer silêncio, você não sai nem de casa hoje, tá? Silêncio. Esta boa mãe sempre recebe, por pura caridade, tudo o que lhe damos em depósito. E uma vez que o recebeu a título de depositária, uma vez que nós entregamos o nosso ato de consagração a ela, está obrigada por justiça, em virtude do contrato de depósito, a não o conservar. Da mesma forma que uma pessoa em cujas mãos eu tivesse depositado dinheiro, teria a obrigação de guardá-lo, de maneira que, se viesse a perdê-lo, mesmo por negligência, seria em toda justiça responsável por ele. Maria, porém, não deixará que se perca o que lhe confiamos. Mais depressa o céu e a terra passariam do que ela seria negligente e infiel para os que nela confiam. Começou assim difícil, né? Mas terminou maravilhoso. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela jamais será negligente. Ela jamais estará dentro de uma situação onde o foco não seja Deus, não seja a salvação dos filhos que Deus confiou a Jesus Cristo.
E Jesus Cristo, muito sabiamente, nos deu a vossa mãe, a nós, no alto da cruz, no alto do madeiro. E essa graça que nós recebemos, a gente precisa tomar posse. Ontem mesmo eu estava falando com um pai lá do colégio que é evangélico, e explicando para ele o quanto Nossa Senhora ama todos os seus filhos e que ela sabe que o objetivo final de Deus é a união, mas que isso vai acontecer no triunfo do Imaculado Coração. Ela diz no livro azul que todos os seus filhos que estão dispersos, da Santa Igreja estarão reunidos quando vier o triunfo do seu coração imaculado. Portanto, oremos, nós que estamos de pé, para que nós não deixemos as nossas vidas ao léu, só pensando em nós, que rezemos para que essa união venha logo, porque assim teremos o triunfo do coração imaculado e chegaremos ao nosso fim último. Eu creio, eu acredito piamente que nós estaremos vendo essa graça. Então rezemos, penitenciemos, fazemos festa. A gente está acabando agora a 8ª de Páscoa, mas que nós possamos viver, essa nossa Páscoa, essa nossa nova vida que renasce com Cristo daqui para frente, neste ano de 2025, com muita oração, pedindo para a união dos cristãos, tá bom? Vamos saudar Nossa Senhora? Vamos rezar a Ave Maria para os padres e os seminaristas e vamos começar o nosso dia com muita alegria? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos. Já falei. Tchau para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Alegremos-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, Aninha. Obrigada, Bruno, todo mundo que está aí, ó. Que Deus abençoe. Aqui é bem vida real, né, Aninha? Mas o pessoal que está começando agora já vai entender. E é assim mesmo que Deus gosta. Deus não gosta que a gente deixe de fazer as coisas porque é difícil. Ele gosta que a gente se esforce e seja verdadeiro, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, Vilminha. Fica com Deus. Quem mais? Deixei de falar de alguém? Não, Emílio. Peraí, ouvi Bárbara? Bárbara, bem-vinda. Um beijo. Tchau. Dá tchau aqui. Assim, Bárbara. A Bárbara do 6º ano. Olha lá. Manda um beijo. Para, cadê? Aqui. Oxi. Nossa. Ela tá de franja. É. Tchau. Dá tchau, cara. Tchau. O papai disse que eu ia ter uma punição.